Vamos começar com uma oração silenciosa. Vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amém. Amén. Ok. Boa noite a todos, pelo menos aqui em Brasil é boa noite. Buenas noches a todos, por lo menos acá en Brasil es buenas noches. Estou nervoso demais para pensar que horas é em cada país, então não vou fazer isso. Estoy muy nervioso por el solo hecho de pensar qué hora es en cada país, así que no voy a hacer eso. Nas apresentações que vou compartilhar com vocês esse fim de semana, vamos abordar a questão da desigualdade de gênero ou sexismo. En las presentaciones que va a haber durante este fin de semana, yo voy a abordar los temas de la desigualdad de género o sexismo. Eu sei que tem algumas pessoas que acreditam que a gente já falou demais sobre esse assunto, ou que já entende tudo o que precisa sobre isso. Hay algunas personas dentro del movimiento que piensan que ya se habló mucho sobre el tema o que ya se sabe todo lo que hay que saber. Mas a realidade é que os fatos mostram que a gente está longe disso com o movimento. Pero en realidad los hechos muestran que como movimiento estamos muy lejos de esto. Eu gostaria de deixar claro que, como homem, eu me incluo no problema de sexismo que existe tanto na sociedade quanto nesse movimento. Lo que me gustaría dejar claro es que como hombre yo mismo me incluyo en este tema del machismo que existe tanto en la sociedad como en el movimiento. E acho que é importante que todos nós, e especialmente os homens, nos sintamos parte desse problema. Creo que es importante que todos nosotros y especialmente los hombres se sientan parte de este problema. Acho que umas razões pelas quais ainda temos tantos problemas com o sexismo dentro do movimento é que as pessoas Creo que uno de los problemas por los cuales, creo una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas en el movimiento. Lembra que tenho que esperar para os outros traduzirem. E especialmente os homens sentiram que a mensagem não é sobre eles, sobre nós. Y especialmente los hombres sintieron que este mensaje no tiene relación con ellos, con nosotros, con los hombres. Então, o que eu sugeri que se você que está ouvindo se identifica com isso, se não se sente parte do problema, entonces quiero decirte que si no te sentís identificado o no te sentís parte del problema, então isso é prova suficiente de que você tem grandes problemas com o sexismo, na verdade. Eso es una prueba suficiente de que tenés grandes problemas con el sexismo. Grandes problemas. Problemas que provavelmente você nem imagina. Problemas que quizás ni siquiera imaginas. Provavelmente você nem imagina porque você nem sabe o que é sexismo. Probablemente ni siquiera lo imaginas porque no sabes lo que es el sexismo. What is sexism? Eu não penso que os problemas que temos são porque as pessoas dizem eu não me importo, eu vou ser sexista. De hecho, los problemas que tenemos no es
For people, porque la gente dice, ah, no me importa, voy a ser sexista. Pessoas não perceberam a importância de. É porque as pessoas não entenderam que o problema está dentro de cada um de nós. Es porque las personas no entendieron o no entienden que el problema está dentro nuestro. of us. E se coloca confortável demais. Y se coloca o se pone en una posición muy cómoda. Por favor, cortou. Se encontra numa posição confortável. And it's Se encuentra en una posición cómoda. comfortable position. Me refiro aos homens, claro. Me refiero a los hombres, claro. Ok, então, antes de começar esse assunto, gostaria de dizer que, gostaria de dizer, em primeiro lugar, Antes de empezar a desarrollar este asunto, me gustaría decir, en primer lugar, que foi o estudo da profecia bíblica e da história sagrada o que nos levou a esta questão. que fue el estudio de la profecía bíblica, de la historia sagrada, lo que nos llevó a este lugar, a esta situación. Não foram ideologias políticas de esquerda, No fueron ideologías políticas de izquierda, Ideologies. porque quando a gente fala sobre feminismo e sexismo, muitos começam a nos acusar de ser de izquierda. porque cuando hablamos de estos temas de sexismo, muchas de las personas piensan que nosotros somos de izquierda. Ou aqui como se diz aqui em Brasil, de disseminar marxismo cultural. Como se dice acá en Brasil, se disemina el marxismo cultural. How it's said in Brazil, structured sexism, I think. Não, é marxismo cultural. Marxism. É marxismo cultural. Traduz literalmente. To be Marxism, I think. Yeah, Cultural, Marxism. Ok. Basicamente ser comunista. Básicamente, ser comunista. Communist. Ok. A verdadeira razão pela qual nós defendemos a igualdade entre todos os seres humanos La verdadera razón por la cual nosotros defendemos la igualdad en todos los seres humanos Among all human beings. que quando a gente fez um estudo cuidadoso e metódico da profecia, es que cuando hacemos un estudio metódico y cuidadoso de la profecía, a gente entendeu que no reino dos céus todos são iguais. entendemos que en el reino de los cielos todos somos iguales. Isso parece muito básico, né? Coisas que os cristãos do primeiro século deveriam saber. Esto parece muy básico, ¿verdad? Cosas que los cristianos del primer siglo deberían saber. No. Mas isso se torna mais profundo quando a gente compreende que Deus não é sexista, nem nacionalista, nem homofóbico. Y esto se vuelve más profundo cuando entendemos que Dios no es sexista, nacionalista, ni homofóbico. Dentro do nacionalismo racista. And obviously, as well, we could include racism. Eso también incluye, obviamente, So that will not include being nationalistic. Não. Racismo está incluso no nacionalismo. el racismo está incluso en el nacionalismo.
in being nationalistic. o está incluido. El racismo está incluido en el nacionalismo. Ok. E o perigo real nessa terra é a intolerância religiosa e o fundamentalismo. El peligro real en esta tierra es el fundamentalismo religioso. Então, se alguém que está ouvindo é novo no movimento e não entende as coisas que estou falando, Alguien que es nuevo en el movimiento y no entiende de lo que estoy hablando, They are not understanding what I'm saying. temos material comprovando esses pontos nos nossos canais de YouTube. tenemos material comprobando estos puntos en los canales de YouTube. To be explaining all these points. E vocês podem se dirigir a líder local para orientar vocês. Se pueden dirigir a un líder local para ser orientados. So approach a local leader and they could help you through. Ok. Então, estudando a Bíblia dessa forma, Entonces, estudiando la Biblia de esta forma, In a very methodic way, de una manera metódica, a história do Israel antigo se repete na história do Israel moderno. we have understood that the history of ancient entendimos que la historia del antiguo Israel se repite en el Israel moderno. E tenho aqui uma pequena ilustração desse estudo. Tengo acá una pequeña ilustración de ese estudio. Eu sei que tem brilho aí no meio da tela que não dá para ver muito bem. Hay un brillo en el medio de la pantalla que no deja ver bien. correctly. Então podem dar uma olhada aí. Pueden mirar ahí. Mas temos o Israel antigo dividido em 3 partes. Pero tenemos el Israel antiguo dividido en 3 partes: Israel divided in 3 parts, which is Egypt, Babylon, Egipto, Babilonia y Roma. E então temos Israel moderno dividido também em três partes, que é a história dos Mileritas, do 1878 e ao 144.000. Y también tenemos la historia del Israel moderno dividido en 3 partes, con la historia milerita, 1888 y los 144.000. 1878. So we have the study of the Millerites, we have 1888 and the 144,000. Okay. E nós entendemos que o Israel antigo teve um período de 400 anos de cativeiro no Egito. Nosotros entendemos que el Israel antiguo tuvo un periodo de 400 años de cautiverio en Egipto, no qual se contaminou com os conceitos da religião pagã. en donde se contaminó con conceptos de la religión pagana Paganism. o paganismo. Se puder acelerar um pouquinho só a velocidade, eu te agradeço porque eu tenho bastante material para colocar. I'm sorry, Matthias. I'm just going slow because I've been asked by the translators to slow down because I was going too fast. Va a acelerar un poquito el ritmo porque hay mucho material para abarcar. Tá bom. Bom. Onde está? Ok. Então eles se contaminaram com a idolatria do paganismo. Entonces ellos se contaminaron con la religión pagana, la idolatría. With the pagan religion. E isso tirados do Egito e construíram aquele becerro de ouro para adorar. Entonces cuando ellos fueron sacados de Egipto, construyeron ese becerro de oro para alabar o adorar. That image. Bem, eles, se bem eles deixaram de adorar e
quando eles saíram de Babilônia, se bem que eles deixaram de adorar ídolos, quando saíram. Mate, cortou o som aqui. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, pode voltar. A última frase, por favor. Sorry, we're just having problems with the connection with the internet. Hubo problemas con la conexión. Adorar ídolos quando saíram do cativeiro em Babilônia. Si bien ellos dejaron de adorar ídolos cuando salieron del cautiverio en Babilonia, Idols, when they left the captivity in Babylon, Na verdade, eles deixaram as imagens, en realidad ellos dejaron las imágenes, the images, mas eles continuam adorando o Espírito. pero ellos continuaban adorando el espíritu. Sim. Foi por isso que eles, Lo mismo que en Egipto, cuando salieron de Egipto. na verdade, foi pegar a imagem e o espírito do touro ápis, do bezerro de ouro, Lo que ellos hicieron fue tomar la imagen y el espíritu del toro Apis, del becerro de oro, that calf, e atribuíram essas características ao Deus verdadeiro. y atribuyeron esas características this character to God. a Dios. Ok? Quais serão as características do touro ápis? ¿Cuáles eran las características del toro Apis? The characteristics of the Apis bull. Quem está respondendo no chat? Não estou vendo. If you want to reply in the chat, I cannot see you replying. Ok? Si están respondiendo en el chat, no estoy viendo. Bem, exatamente. É por aí. Vocês têm So all the answers are good. ¿Todas las respuestas están bien? força Coraje, fuerza, e fertilidade. espíritu de lucha y fertilidad. A spirit of fighting spirit or fertility. Ok? E essas características do touro ápis foram atribuídas para o Deus verdadeiro. Y estas características del toro Apis fueron atribuidas al Dios verdadero. Attributed to the true God. Ok? Eles deixaram de orar as imagens depois. Ellos dejaron de adorar imágenes, Worshipping the images, Mas continuaram com o caráter de Deus. Continuaram adorando esse caráter. pero continuaron adorando ese carácter. O que Deus fez com os discípulos, o que Jesus fez com os discípulos é tentar que eles não adorem mais nem sequer aquele espírito, aquele caráter. Lo que Dios intentó hacer con los discípulos fue dejar que ellos, hacer que ellos dejaran de adorar a ese espíritu o a esas características. Israel moderno, so what we see with modern Israel Entonces, cuando vemos al Israel moderno, durante o período de cativeiro, período de domínio papal, ellos they were contaminated during that papal period. fueron contaminados en este periodo de cautiverio o catolicismo e o protestantismo. con el catolicismo y el protestantismo. And
Protestantism. Tá bom a velocidade que a gente está indo agora? Is the speed so good for all the translators? Sim, não. Não vi a resposta. Pode continuar. Ok. Bem, e o que vai acontecer com o Israel moderno é o mesmo que aconteceu com o Israel antigo. Lo que lo que pasa o pasó con el Israel moderno es lo mismo que pasó con el Israel antiguo. Israel. Eles deixaram uma parte do catolicismo, mas continuam com outra. Ellos dejaron una parte del catolicismo, pero continuaron con otra. They continue with the other part. Eles deixaram a adoração no domingo, Dejaron la adoración del domingo, pero continuaron con el conservadurismo. Worshipping on Sunday, but they continued being conservative. Ok. Bem, essa é uma forma de a gente enxergar para a história de Israel. Esta es una manera de llegar a la historia, de allegarnos a la historia de Israel. Israel, Dividir em duas partes. dividing it in two parts. Dividiéndolo en dos partes. Mas a gente também poderia entender a história de Israel como uma história só. Pero también podríamos entender la historia de Israel como una sola. As a whole. Okay? E isso é o que eu quero fazer para o propósito do nosso estudo. Y esto es lo que quiero hacer para nuestro estudio. Eu quero que a gente se avance na seguinte linha de pensamento. Quiero que podamos avanzar en la siguiente línea de pensamiento. A história de Israel antigo termina no cativeiro em Roma. La historia del Israel antiguo termina con el cautiverio de Roma, o en el cautiverio de Roma. A gente sabe que depois de Roma, quem governou o mundo foi Roma papal, Roma católica. Sabemos que después del Imperio Romano, los que siguieron dominando fue Roma papal. Okay. O católicos. A religião romana veio em grande parte da religião grega. La religión romana básicamente viene de la religión griega o trae cosas de la religión griega. A religião católica cristã y la religión católica cristiana, Catholic religion, the Christians, eu vou retomar, vou voltar atrás um momento. I'm just going to go back for a second. voy a ir atrás por un momento. Em grande parte na religião grega e a religião de outras localidades que eles conquistaram, outras nações que eles conquistaram. Roma va a basar su religión en la griega y en otras regiones que ellos conquistaron. Other nations around them. Isso é importante, se lembrem disso. Recuerden eso porque es importante. You need to remember that. Porque o que vai acontecer com o catolicismo? Porque ¿qué es lo que va a suceder o qué sucedió con el catolicismo?
eles vão absorver grande parte das cerimônias e práticas da religião pagã. Ellos van a absorber gran parte de las prácticas de la religión pagana. Ok? Tá, não tem problema. Daqui a... Obrigado. Muito bem. Uma breve pesquisa na internet vai demonstrar isso. Una breve búsqueda en internet puede demostrar eso. Could show you these things. O catolicismo, nas suas origens, não é outra coisa que um paganismo disfarçado. So, El catolicismo en sus orígenes no es más que un paganismo distorsionado. Então, da forma que eu quero que a gente enxergue é que tanto Israel antigo quanto Israel moderno Entonces, lo que quiero que entendamos es que tanto el Israel antiguo como el Israel moderno influenciados pelo paganismo. están influenciados por el paganismo. Okay? Israel antigo diretamente pelo paganismo no Egito. En el Israel antiguo está el paganismo directamente de Egipto. Mas Israel moderno, indiretamente, através do paganismo que está dentro do catolicismo. Pero en el Israel moderno, because of pagan, como de forma indirecta, viene del catolicismo, Okay? que trae costumbres paganas. Então, ok. Quero lembrar vocês que o que eu estou falando, o assunto desse estudo é sexismo. Quiero recordarles que el asunto o el tema principal de este estudio es el sexismo. is sexism. E eu prometo que tudo isso tem uma conexão com o sexismo. Y prometo que esto que estamos viendo ahora, este estudio, tiene una conexión con el sexismo. Se eu perguntasse para vocês, então quero que vocês participem no chat. Quiero que ahora participen en el chat. Ask you to participate within our chat. Quem é o grande perpetuador do sexismo e a desigualdade na sociedade moderna? Yo les pregunto, ¿quién es el mayor perpetrador en nuestra sociedad moderna respecto del sexismo y Uma instituição. sí, el sexismo? So Brother Caesar is saying men. El hermano César dice que los hombres. Uma instituição ou uma ideologia. Yo me refiero a una institución o a una ideología. Some ideology. Ok, aqui alguém disse, aqui disseram protestantismo. Aquí dijeron el protestantismo. Said Protestantism, the evangelics, the conservatives. Evangélicos, conservadores. Catolicismo. Ok. So it could be Catholicism. Eu quero resumir isso como cristianismo. Quiero resumir esto como cristianismo conservador especialmente. Sum it up as Christian conservative or conservative Christianity. A Bíblia está repleta de declarações e práticas sexistas. La Biblia está repleta de declaraciones y prácticas sexistas. E regras de comportamento ou conceitos sexistas. Y reglas de comportamiento o conceptos sexistas. Histórias que
que mostram um trato desigual com mulheres e homens. Un trato desigual con mujeres y hombres. There's unequal treatment for men and women. O cristianismo conservador interpreta a Bíblia de uma forma literal, certo? El cristianismo conservador interpreta la Biblia de una forma literal. Interpret the Bible literally, right? E é por isso eles não consideram as mudanças de dispensação nem no contexto dos profetas. Ellos no consideran los cambios de dispensación y el contexto de los profetas, Nor in the time of the prophets, Contexto em que eles viviam. nor in the en el contexto que ellos vivían. Então eles têm essas declarações como um justificativo para perpetuar o sexismo, o nacionalismo e a homofobia. Entonces ellos hacen estas declaraciones para perpetuar el nacionalismo, el sexismo, la homofobia, nationalism and homophobia. Da forma em que essas coisas existiam milhares de anos atrás. de la manera en que existían esas cosas muchos años atrás. Na realidade, poucas pessoas são realmente. So in reality, few people are consistent with this methodology. En Quanto à vestimenta, por exemplo, a vestimenta. En realidad, muchas personas son inconsistentes con la metodología. Regards to dressing, Por ejemplo, la vestimenta de Moisés the soil, o cómo se debería plantar en el suelo. A cobiça e orgulho humano Pero el egoísmo, la codicia y el orgullo humano greed fazem com que, sim, se perpetue as ideias de ódio e discriminação. hace que se perpetúen estas ideas de odio y discriminación. and discrimination perpetuate. Se escolhem perpetuar essas coisas, Eligen perpetuar estas cosas, To perpetuate these things. discriminação ou apatia para com as pessoas que são distintas a nós. discriminación o apatía para las personas que son diferentes a nosotros. Things from us. Okay? Então, o que eu quero que a gente considere hoje, o ponto que eu quero fazer é que, na realidade, o sexismo, que é o assunto que estou falando, Lo que quiero que consideremos hoy es que el sexismo, del asunto del cual estamos hablando hoy, não foi originado na religião cristã, no fue originado en la religión cristiana It doesn't ni judaica, have its origin in the Jewish religion nor in Christianity, senão no paganismo. sino en el paganismo. Ok? Por isso que eu queria que a gente veja a influência do paganismo também no Israel moderno. Por eso es que quería que vieran la influencia del paganismo en el Israel moderno. in paganism. Ok. Mati, Sim? se você for mostrar coisa no quadro, para de compartilhar a tela, porque a tela compartilhada fica maior do que a câmera. Obrigado. So it's just a brief notice about the board that Matthias is writing in. Daniel is asking for a little change so people Le dicen que si quiere mostrar su pizarra tiene que dejar de compartir la pantalla porque se va a ver mejor. Para ler tudo, mas vamos vendo por parte.
So I don't think we'll be able to read everything, but we'll go step by step. No creo que tengamos tiempo para leer todo, pero vamos a ir paso por paso, o parte por parte. Uma história bíblica, La historia secular, así como la historia bíblica, As well as the biblical history, acreditam que houve um momento na história no qual a humanidade vivia com igualdade de gênero. aseveran o creen que hay un punto en la historia en que la humanidad vivía en igualdad de género. É, a história bíblica nos diz que era desde a criação, desde o Éden até o pecado, existia igualdade. La historia bíblica nos dice que en el Edén hasta el momento en que se pecó había igualdad. equality. A história secular acredita que no período paleolítico, na pré-história, La historia secular asevera que en el periodo paleolítico en la historia, History of na pré-história, que isso é parte da pré-história, esto es parte de la prehistoria, prehistory, before history. a humanidade vivia em sociedades igualitárias. They believe creen que la humanidad vivía en sociedades igualitarias. Eles que tanto homens como mulheres caçavam, Tanto hombres como mujeres cazaban para comer, they used to go hunting for food. que os dois cuidavam das crianças da tribo, vamos dizer. que los dos cuidaban de los niños de manera igual, Etc. Praticamente tudo eles compartilhavam. etc. Prácticamente ellos compartían todo. They used to share everything. Então, a Bíblia diz que foi depois do pecado, no período antes do dilúvio, que começou a desigualdade de gênero. But the Bible La Biblia dice que en el periodo previo al diluvio comenzó la diferenciación en el género. Depois do pecado, antes do dilúvio. Después del pecado, antes del diluvio. after the flood. A história secular acredita que foram o que trouxe a desigualdade para a humanidade. La historia bíblica muestra que lo que trajo la desigualdad What brought inequality to humanity a la humanidad foi a possibilidade de acumular bens. fue la posibilidad de acumular bienes, accumulating material things. Agricultura, que foi a agricultura o que fez isso. que fue la agricultura lo que hizo eso. Culture did this. A criação de gado, La crianza de ganado, Livestock, o que fez que, por causa da ambição, o mais forte comece a querer oprimir o mais fraco. por causa de la ambición el más fuerte empieza a querer oprimir al débil. and because of their ambition, the stronger start now to oppress the weak. E as coisas que a gente encontra no período antes do dilúvio são bem semelhantes. Y las cosas que encontramos en el periodo previo al diluvio son bastante semejantes. Nós vemos, a linguagem descreve como uma cobiça muito grande para acumular bens, Ellen White describe una codicia muy grande por acumular bienes, To hoard your material things. temos também
Em Gênesis 4 se fala sobre os filhos de Caim e diz que eles começam a criar gado. También en Génesis 4 nos habla de los hijos de Caín que comienzan a criar ganado to stock the flock. E eles também começam a ser mestres em cobre e ferro. y también empiezan a ser maestros en el cobre y el hierro. Em cobre. Iron and copper, sorry. São as mesmas características que se encontram no período neolítico. Son las mismas características que se encuentran en el periodo neolítico. Period. Acho interessante que o estudo que a Ana Paula fez nos mostra como a gente deveria parar de desconfiar na ciência e começar a, na verdade, utilizar a ciência. Encuentro interesante de este estudio que el estudio de Ana Paula, esto de creer más en la ciencia. We should rather trust science. En la ciencia verdadera. Nessa linha encontramos a história paralela, bíblica e secular. Entonces, en estas líneas encontramos una historia paralela, bíblica y secular. E a bíblica da cima And e a secular. So on the top we have biblical, Bíblica y secular. secular history. E temos alguns dos impérios das sociedades mais importantes da história da Terra. Y tenemos los imperios de algunas de las sociedades más importantes Biggest empire, en la historia. the Earth's history. Especialmente os que mais influenciaram o povo de Deus. Especialmente los que más influenciaron al pueblo de Dios. Children of God. Eu tenho aqui a sociedade na região da Mesopotâmia. Tenemos aquí la sociedad mesopotámica, Region. Que era de lá de onde Abraão e sua família moravam. And this is where Abraham and his family y ellos estaban en donde Abraham y su familia vivían, Era lá também esta región de Mesopotamia. foi o império da Síria e Babilônia. Este también Syria and fue, por así decir, la cuna del imperio sirio y babilónico. Ok? Na Mesopotâmia existia um código que se chamava um conjunto de leis que se chamava Código Hammurabi. En Mesopotamia existía un código de leyes llamado Código Hammurabi. they used to call it the Code of Hammurabi. E lembrem que o que a gente está querendo fazer é identificar o sexismo no paganismo. Y recuerden que lo que estamos queriendo hacer es identificar el sexismo en el paganismo. Within paganism, Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a linguagem reconhece que foi no período antes do dilúvio que começou o paganismo. Una cosa que olvidé de mencionar es que Ellen White menciona que esto comienza, lo del sexismo, el paganismo surgió previo al diluvio. Abraçam imagens, etc. Adoran imágenes, etc. so on. A Mesopotâmia é a sociedade mais antiga que a história reconhece. La Mesopotamia es la sociedad más antigua que la historia reconoce. There is recognized in history. Nela, eles claramente, obviamente, eles eram pagãos. Obviamente ellos eran paganos. In that
society, they were pagans. Y eran extremadamente sexistas. Y eran extremadamente sexistas. And they were sexist. Extremadamente sexistas. Or I should say extremely sexist. Ok. Então, eu vou apresentar alguns slides aqui. Voy a presentar algunas diapositivas acá. So I'm going to show you a few slides. Eu vou ler em português e depois vou colocar em inglês para vocês poderem traduzir. Voy a leer en portugués y después voy a poner en inglés para que se pueda traducir. Read it in English Então, or primeiro eu in vou the ler em respective translations. So we'll read it firstly in Portuguese. As mulheres na Mesopotâmia estavam sujeitas à autoridade do homem, ou do seu pai, ou do seu marido. Os filhos, tanto masculinos como femininos, eram considerados como posse do pai. A esposa não pertencia ao marido, embora sexualmente fosse considerada propriedade do marido. E qualquer relação sexual por uma mulher casada fora do casamento era severamente punida, tanto para ela como para seu amante. Las mujeres en Mesopotamia estaban sujetas a la autoridad del hombre, o de su padre o de su marido. Los hijos, tanto masculinos como femeninos, eran considerados como posesión del padre. La esposa no pertenecía al marido, aunque sexualmente era considerada propiedad del marido, y cualquier relación sexual por una mujer casada fuera del casamiento era severamente castigada tanto para ella como para el amante. Sexual relationship by a married woman outside of marriage was severely punished, both for her and for her lover. Ok. Isso é só uma imagem de como o sexismo atingia a Mesopotâmia. Eso es solo una imagen de cómo el sexismo estaba en Mesopotamia o afectaba Mesopotamia. Outra coisa, por exemplo, que acontecia era que as relações extraconjugais do marido, por exemplo, se o marido tinha uma relação sexual com uma mulher solteira, fora do matrimônio, isso não era adultério. Había otras cuestiones que sucedían relativo al sexismo. Por ejemplo, si el hombre tenía relaciones sexuales con otra mujer fuera del matrimonio, no pasaba nada o no era considerado adulterio. Adultery. Mas se uma mulher tinha uma relação com qualquer homem fora do matrimônio, era adultério. Adultério era isso, quando uma mulher tinha uma relação com um homem fora do matrimônio. Só uma mulher, não homem. Pero si una mujer tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio con otro hombre, sí era considerado adulterio. Eso era el adulterio, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O Código Hammurabi, ele dizia que se uma mulher cometia adultério, tinha que ser lançada no rio. El Código Hammurabi decía que si una mujer cometía adulterio debía ser tirada al río. Adultery, they had to be thrown in the river. Simplesmente se o homem tinha ciúmes dela e suspeitava que ela estava cometendo adultério, simplemente si el hombre tenía celos de ella y él sospechaba que estaba adulterando, ela tinha que jurar diante de um sacerdote que ela tinha sido fiel. Ella tenía que jurar delante de un sacerdote que había sido fiel. Was loyal. E se outra pessoa, além do marido, acusasse ela de adultério, y si otra persona que no sea el marido la acusaba de adulterio, Of adultery, ela tinha que se
É, jogar no rio, e se sobrevivesse, era considerada inocente, senão, era culpada. Ella tenía que ser tirada al río y si sobrevivía era considerada impune o no, no culpable, pero si moría ahogada era considerada culpable. Uma imagem de como o sexismo se encontrava naquela sociedade. So Entonces esta es solo una imagen de cómo estaba el sexismo en esa sociedad. A gente não vai cobrir tudo o material. Eu vou fazer um resumo do sexismo nesses impérios. No vamos a poder llegar a cubrir todo el material, así que voy a hacer un resumen del sexismo en los diferentes imperios. about sexism in all these empires. Então, eu vou falar agora sobre o Império Grego, a Grécia. Ahora voy a hablar sobre el periodo griego o Grecia. Bit of Greece and its empire. E Grécia, eu vou ler a primeira sentença em português e depois vou dar para ler em inglês, tá bom? Voy a leer la primera frase o párrafo en portugués y después se va a traducir. English. Na Grécia antiga havia muitas diferenças entre homens e mulheres. En la Grecia antigua había muchas diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres no tenían derechos jurídicos, no recibían educación formal, se les prohibía aparecer en público solas, eran confinadas en sus propias casas, en una habitación individual. En cuanto a los hombres, muchos de estos derechos eran permitidos. Gostava de todos os direitos cívicos e políticos, como também tinha poder absoluto. El hombre era polígamo y soberano incuestionable en la sociedad patriarcal, la cual puede ser descrita When you put it on the screen, we need to como translate this eh, languages as well. el club masculino Thank you. de todos los tiempos. So I'll start reading in English. No solamente disfrutaba de derechos civiles, políticos, Rights received sino que también de poder, absoluto poder sobre la mujer. and were confined to their own homes in a private room, while men, these and many other rights were allowed. Men were a polygamistic and an unquestionable sovereign in patriarchal society, which can be described as the most exclusive male club of all time. Not only did he enjoy all civil and political rights, but he also had absolute power over women. Ok. Todo mundo terminou? Então, basicamente, a sociedade grega foi uma das mais sexistas da história. Entonces, básicamente, el periodo griego fue uno de los más sexistas de la historia. Okay, Matthias, you can go on. Então, basicamente, a sociedade grega foi uma das mais sexistas da história. La sociedad griega fue una de las más sexistas de la historia. One of the most sexist in history. E isso é especialmente importante. Isso é bem importante para nós. Y esto es muy importante para nosotros. Very important for us. Eu vou estar mexendo aqui nas... Não, esqueci, não traduz isso. Ok, só um momento. So just a second.
Ok. Isso se manifestava em todos os aspectos da vida dos gregos. Esto se manifestaba en muchos aspectos de la vida de los griegos Aspects of the Greek society. Na o religião, de la sociedad griega, na educação, en la religión, en la política, en la educación. In religion, educação, in education. acho que isso é ainda mais grave quando a gente entende o peso que a sociedade grega tem. And I think that Y pienso que esto es todavía más grave cuando entendemos el peso que la sociedad griega tenía of the Greek society. o tiene, Sobre a sociedade moderna. la influencia que tiene sobre la sociedad moderna. A gente disse que os romanos basearam sua religião em grande parte dos gregos. Remember that we said Recuerden que dijimos que los romanos basaban gran parte de su religión en la griega. the Greeks, Eles continuaram também o sistema político e o sistema de educação. Y también eran seguidores de los griegos en cuanto a su sistema político y educacional. Por exemplo, enquanto... Ok, as mulheres não eram consideradas cidadãs, então elas não tinham nenhum tipo de direito civil. Entonces las mujeres no eran consideradas ciudadanas, no tenían ningún tipo de derecho civil. As mulheres se encontravam no mesmo patamar, no mesmo nível que uma criança ou que um escravo, uma pessoa escravizada. Las mujeres se encontraban en el mismo nivel que un niño o un esclavo. child, or slaves. Elas não podiam falar em público, No podían hablar en público, Not speak in public. não tinham propriedades, enfim. They could not no tenían propiedades, entre otras cosas. Elas só se dedicavam às casas e família. so they would own Se dedicaban a la casa y a la familia. their household and their families. Ou à prostituição. Or they would O a la prostitución. prostitution. Cara, elas vendiam coisas, etc., mas o dinheiro ia todo para o marido. So women Ellas, claro, vendían cosas y demás, pero el dinero iba para el marido. Sim. Basicamente, existiam algumas cidades no qual essas coisas eram distintas, mas isso era o geral na Grécia. Había otras localidades donde las cosas eran diferentes, pero en términos generales era así. the entire Greece. Okay? Na Esparta, as mulheres tinham mais liberdade, consideravelmente, por exemplo, na Esparta e na isla de Lesbos. Por ejemplo, en Esparta y en algunas islas, las mujeres tenían un poco más de libertad. Women would have more freedom. Enquanto a religião deles, ou a mitologia grega, En cuanto a la religión de ellos o a la mitología griega, mitologia, mythology. Oh, mythology, sorry. Assim como o cristianismo acredita que o cristianismo conservador acredita que todos os males da terra são por culpa da mulher.
por culpa de Eva, certo? Así como el cristianismo conservador acredita todos los males que suceden en esta tierra a Eva, happens is because of Eve. Assim, os gregos tinham uma mulher que também representava, que era culpada de todos os males. The same, así también los griegos tenían una mujer que era culpada por todos los males. the one that had fault in all the bad things that would happen. Ela era Pandora. And Y esta mujer se llamaba Pandora. Vocês já ouviram essa frase, a caixa de Pandora? so probably Probablemente han oído la frase la caja de Pandora. Pandora. Basicamente, o mito de Pandora diz o seguinte: So Básicamente el mito de Pandora dice lo siguiente. the following. Pandora foi enviada pelo deus Zeus Pandora fue enviada por el dios Zeus Pandora was sent by the god Zeus para levar um presente para seu filho, para llevar un regalo a su hijo, mas esse presente era um castigo por uma coisa má que ele tinha feito. but that gift would be pero ese regalo era un castigo por algo malo que había hecho. Dentro dessa caixa ou desse jarro tinha muitas maldições. Entonces, adentro de esa caja o de ese cofre había muchas maldiciones. a lot of bad things or punishments. E ela abriu aquela caixa por curiosidade, então saíram todas essas maldições, se espalharam pela terra. Entonces ella, por curiosidad, abrió la caja y salieron todas esas maldiciones y se desparramaron a lo largo de toda la tierra. Foi por curiosidade que ela fez isso. But she only did Ella lo hizo por curiosidad. Então, eles adjudicam. Vocês veem que o mesmo que So this is the same belief that people have about Eve. Entonces esto es lo mismo que le adjudican a Eva. Por esa curiosidad que ella tenía, toda la maldad vino al mundo. Because of Eve's curiosity, all these bad things they occurred. A primeira vez que esse conceito aparece na Bíblia de que tudo é culpa de Eva, é Paulo quem fala isso. La primera vez que aparece este concepto de Eva como trayendo la maldad al mundo es con Pablo. Paulo vivia em uma época na qual o mundo inteiro tinha sido influenciado pela cultura romana, grega. So Paul Pablo vivía en un contexto o en un momento donde todas las culturas habían sido influenciadas por la cultura griega. Depois do período helenístico. Fue después del periodo helenístico. the Hellenistic period. Okay? No período helenístico, o Império Grego se expandiu por praticamente toda a terra conhecida e levou sua cultura com eles. En el periodo helenístico, básicamente, se expandió toda la cultura griega a través del mundo y fue llevada a cada parte del mundo. Ok. Também vou só mencionar algumas outras coisas sobre Grécia e então a gente vai encerrar. So I just want to Solo voy a mencionar algunas cosas más de Grecia y después vamos a finalizar. Sobre Grécia, sobre a religião grega. we'll end this part Sobre la religión griega. religion. Um, Vamos
hablar algunas cosas más sobre la religión griega. Por exemplo, a maior deusa que eles tinham se chamava Hera. Por ejemplo, la mayor diosa que ellos tenían se llamaba Hera. Era a esposa de Zeus. She was La esposa de Zeus, era esposa de Zeus. E ela tinha algumas características e atribuíram umas péssimas características ao caráter dela. Y le atribuyeron a su carácter malas características. her character. Ela era ciumenta. So they described her as jealous, Se la describe a ella como muy celosa. E ela sempre estava tentando. Deixa eu pensar um momento. Ela representava a situação das mulheres gregas quando se casavam. and she Y ella representaba la situación de las mujeres griegas cuando se casaban. Enganava ela repetidas vezes, traía ela. and the gods Zeus la engañaba mucho a Hera, muchas veces. quite often. Então ela sempre O estava sea, muy a menudo. perseguindo ele, ou tentando se vingar dele e das amantes dele. So they Entonces ella siempre lo estaba persiguiendo a él y tratando de vengarse de él y de sus amantes. and that she would punish him for all these other women that he had in his De las amantes de Zeus, claro está. Ela era tipo, inestável emocionalmente e causava problemas por causa disso de querer se vingar. So they would say that she wasn't Ella era muy inestable wanted this vengeance. porque quería todo el tiempo vengarse. So they say she Y se cuenta que hubo muchos problemas que fueron causados por esas actitudes que ella tuvo. Outra deusa que existia na mitologia era Artemis. Otra diosa que existía en la mitología era Artemis o Artemisa. is Artemisis. E, basicamente, o maior atributo dela é que ela pediu para o pai ser eternamente virgem. And the big Básicamente, el principal atributo que ella tenía es que ella le pidió a su padre ser eternamente virgen. Sim? Então, vocês veem como a imagem desses deuses dá um caráter, representam a visão sexista que os gregos tinham sobre as mulheres. Entonces, ven cómo estos dioses representan la imagen sexista que tenían sobre las mujeres. Artemis representa as filhas que fazem as coisas de acordo com o pai, certo? Que é virgem, é obediente, fica com ele. Artemisa representa a las mujeres que son fieles al padre y que son obedientes a él. Would always stay with her father that represents his virginity and would do all these good things. Para os gregos, boas coisas para os gregos. Ok. Buenas cosas para los griegos. These good things only in the mind of Greek society. Como toda sociedade sexista tem esse problema de ter como bons atributos a
na mulher a virginidade, mas ao mesmo tempo o homem como predador sexual. So, like every society, Como en todas las sociedades sexistas, siempre son buenos estos atributos en las mujeres, como la virginidad y esto de el hombre como un predador sexual. Ok, não vou comentar mais sobre isso. Só quero dizer que... ok. Quero comentar sobre dois grandes pensadores, dois grandes filósofos gregos, que eram Aristóteles e Demócrito. Quiero comentar sobre dos grandes filósofos griegos, Aristóteles y Demócrito. Democritus. Sim. Porque eles são muito famosos e até hoje são citados por pensadores modernos. Because they are famous and often Porque ellos hasta el día de hoy son citados por autores modernos. historical Mas historians. eles também acreditavam que a mulher se encontrava, a alma da mulher se encontrava num plano inferior do que a alma do homem. And they believe that Y ellos creían, estos filósofos creían que el alma de la mujer estaba en un plano inferior al alma del hombre. E que elas eram menos maduras e menos capazes do que os homens. so they Y pensaban que las mujeres eran menos maduras y menos capaces que los hombres. compare to men. Por isso, a única função que elas podiam ter era obedecer aos homens. So they believe Por eso la única función que ellas podían tener era obedecer a los hombres. obeying their men, their husbands. Olha essa frase. Em relação, que está em negrita, em relação ao sexo, ao gênero, a diferença é indiscutível. Miremos esta frase. Con respecto al sexo, la diferencia es indiscutible. Sin importar la edad de la mujer, el hombre debe tener la superioridad. In bold, it says, as regards sex, the difference is indelible. For regardless of a woman's age, a man must always retain his superiority. Essa é uma frase de Aristóteles. So this is Esa es una frase de Aristóteles. from Aristotle. A gente vai falar... Então, eles acreditavam que a mulher, por natureza, era inferior. Era parte da tanto da sua educação quanto da sua religião. So it was part of Entonces ellos creían que esa era la naturaleza de la mujer, que era inferior, tanto en educación como en religión. Eles não tinham nenhum lugar na política ou no Estado. women had no Las mujeres no tenían ningún lugar en la política o el Estado. E os gregos são conhecidos como os originadores da democracia. and Y los griegos son conocidos por originar o por dar nacimiento a la democracia. Na mesma origem da democracia, a metade da população, so within this Y democratic en el mismo origen the Greek de la democracia, vote or have any las mujeres no podían votar y eran inferiores en estos temas, no podían decidir. essa história de sexismo. Mañana vamos a continuar un poco más con esta historia del sexismo. Amanhã.
tomorrow in our next presentation. Mañana, en nuestra próxima presentación. Mas o que eu quero que já a gente, acho que a gente já pode ver como algumas ideias que são tidas como cristãs But I think Pienso que la gente ya puede ver que algunas ideas que tenemos como cristianas to Christianity tem ou a ciência também o la ciencia también, parte de la ciencia, tem origem no paganismo de milhares de anos atrás. tienen un origen en el paganismo from hace muchos años atrás. thousands of years ago. Por isso que eu estou dizendo que o sexismo não é uma coisa que Deus inventou, que o cristianismo inventou. That's why I'm Por eso digo que el sexismo no es algo que Dios inventó, sino que fue el cristianismo. created or Christianity invented. Perdón, que no fue Dios quien lo inventó o el cristianismo. Que é paganismo se encontra até hoje no cristianismo. But we can see that Sino que el paganismo, que también es sexismo, se encuentra hasta hoy en el cristianismo. Christianity until our days, nowadays. E muitos dos nossos movimentos se resistem a deixar essas ideias pagãs. Y muchos en nuestro movimiento se resisten a dejar estas ideas paganas, To leave these pagan ideas, Pegando desculpas na Bíblia ou na falsa ciência. and we use tratando the Bible or in the de obtener excusas de parte de la ciencia o de la misma Biblia. A história é clara, o sexismo é pagão. so history is clear. We can see La historia es clara. Podemos ver sexismo en el paganismo. Pagão. Podemos ver que el sexismo es pagano. Ok. Muito bem. Então, vamos encerrar com uma oração. Amanhã a gente continua. Vamos a finalizar con una oración y mañana continuamos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por Querido Padre que estás en los cielos, essa noite de estudo, esse segundo dia da Campal. muchas gracias por esta noche de estudio, este segundo día de Campal. this presentation and the second day of our camp meeting. Queremos pedir que o Senhor continue abençoando cada um dos palestrantes e cada um dos irmãos que estamos assistindo. I would like to ask you Que Dios nos bendiga y continúe bendiciendo a cada uno de los oradores y a los que están mirando, Para ficar mais perto do aumento de conhecimento. and as we que podamos obtener más luz para ir cada vez más cerca del aumento de conocimiento. reach our increase of knowledge. Que o Senhor possa nos ajudar, que nossos corações possam estar preparados para Ele. May you Que el Señor nos pueda ayudar a poder tener nuestros corazones más preparados para recibirlo. Que possamos deixar todos os erros, Senhor, que a humanidade arrasta faz milhares de anos. Que podamos dejar atrás todos los errores que la humanidad arrastra hace millones de años. Que possamos conhecer teu caráter de verdade e te adorar como o Senhor é. Que podamos conocer tu carácter de verdad y adorarte realmente como eres. En el nombre de Jesús. Amém. in Jesus' name. Amén. Amen.